Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, obrigado por estar conosco em mais um ConvidaCast, nosso podcast do Quarta Convida. Mês de março, dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, e o mês de março é considerado o mês da mulher. Então hoje nosso ConvidaCast será especial, teremos uma entrevistada especial e eu estou saindo fora, porque elas é que vão dirigir esse ConvidaCast, só de mulheres. Então, delas para elas, o nosso ConvidaCast dessa noite. Olá, boa noite, tudo bem com vocês aí? Nós estamos aqui pelo mês da mulher, né, março, mês internacional da mulher, então a gente está aqui para conversar um pouquinho entre mulheres aqui. Eu estou aqui com a Grace, com a Juliana, com a Malu, que vai ser a nossa entrevistada de hoje. Eu sou a Keila, esposa do pastor Omar, e sou mãe do Ítalo, pastor Ítalo também, sou professora e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria que a Grace falasse um pouquinho, a Juliana. Bom, meu nome é Grace, eu sou advogada, sou membro aqui da IBRAV e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Acredito que vai ser um tempo muito gostoso para a gente falar de assuntos importantes. Olá, eu sou a Juliana, eu sou membro aqui da IBRAV. Não sou daqui, como vocês podem perceber pelo meu sotaque, sou do Amapá, Macapá. Sou esposa do pastor Ítalo, filho da Keila, e sou esteticista recém-formada. E é uma honra estar aqui, um prazer ter sido convidada. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, um ConvidaCast diferente, especial, pela nossa data do Dia das Mulheres. Agora eu queria que a Malu se apresentasse, nossa querida Malu. Eu quero agradecer, né? Boa noite, pessoal. Quero agradecer a todo mundo aqui, o pastor Omar também, pelo carinho, e o Ítalo, de ter me convidado para estar aqui hoje à noite com vocês, né? Nesse momento. Meu nome é Malu de Oliveira, sou neuropsicanalista, sou especialista no atendimento a mulheres. A minha especialidade é dependência emocional, mas também acabo atendendo pessoas, mulheres de várias queixas, né? Várias situações. Atendo mulheres de maneira em geral, né? Mas eu me privei mesmo de trabalhar só com mulheres. Tenho 41 anos, né? Já trabalho eu comecei com terapia diretiva, né? Que é a terapia de resultados, com métodos. E depois eu achei que estava muito limitado e comecei a estudar agora a psicanálise e a neuropsicanálise, que começou a me dar assim mais material para poder trabalhar com a mente humana, que é bastante complexa. Mas eu quero agradecer aí todo mundo por ter aceitado, né, que eu estivesse aqui junto com vocês, e vai ser um prazer. Malu, já vou começar perguntando como que nasceu essa ideia de você ajudar, de dar suporte e apoio a mulheres? Então, Keila, eu vim de um casamento abusivo, né? Eu fui uma moça lá do interior da Bahia, sou, né? E me casei muito jovem, me casei com 17 anos de idade, aquela coisa, né, de não ter liberdade, não poder ir num aniversário, não poder ir numa festa da cidade, porque os pais eram muito rígidos, aquela coisa toda. E aí eu acabei me casando, né, com a primeira pessoa, né, o primeiro homem que apareceu na minha vida. E nessa situação eu passei, desde o momento em que eu me casei, eu passei a viver dentro de um relacionamento totalmente tóxico, onde eu sofri alguns abusos e vivi 15 anos dentro desse relacionamento. Por isso surgiu a ideia de me especializar em dependência emocional, porque foi 5 anos depois do meu divórcio, eu comecei a entender a respeito. Por que eu fiquei tanto tempo presa naquele relacionamento e o tanto que eu sofri? E o pós, né, casamento, né, depois do divórcio, eu comecei a sofrer algumas consequências disso, que era crise de ansiedade, depressão, né, o mundo que eu não conhecia.
críticas muitas vezes de pessoas, você falar assim, eu sofri muito, fiquei casada há 15 anos, nossa, como que você fica tantos anos com uma pessoa assim? Essa crítica e esse julgamento, né? Então eu passei a entender que eu estava dentro de uma doença, que era a dependência emocional. Sim. E aí eu comecei a estudar, fui fazer meu tratamento de terapia, e aquilo foi nascendo aquela paixão de, poxa, assim como eu fui salva, tem outras mulheres que precisam também, né, dessa salvação, dessa abertura de olhos, desse apoio, desse acolhimento. E foi onde surgiu a ideia de trabalhar com mulheres. Mas você fez terapia também? Sim. Aí surgiu a ideia? Eu precisei curar as minhas dores. Curada. Porque assim, a depressão, Keila, e todos vocês aqui, né, e todo mundo, ela não vem no momento. A depressão, ela começa há muitos anos atrás, até manifestar, até você entender que você está doente. Então, ela vem ao longo da vida, algumas coisas vão acontecer. Então, é uma soma de muitos acontecimentos. Então, quando você se vê já na crise, você já está no fundo do poço da depressão. E eu recebi uma ajuda muito boa de uma amiga que eu tinha, que ela compreendeu o que eu estava passando, e aí onde ela falou, você precisa de terapia e tal, e eu comecei a fazer terapia, e aí passei também pelo psiquiatra, tive que tomar medicação, porque era muita crise forte de ansiedade, né, crises noturnas, de pânico mesmo, assim, e eu acabei me tratando, e eu fui começando a enxergar a vida de uma outra forma, né? Eu tinha uma vida casada, né, com aquela pessoa, com o pai de minhas filhas. Desse casamento eu tive 2 filhas, né? Hoje elas têm 28 e 22 anos. E depois eu tive uma outra vida, que foi a vida da doença manifesta. E depois eu tive uma outra vida, que era a vida da cura, né? Que é essa Malu hoje, né? Que é essa mulher tratada, essa mulher que entende das dores, que não critica, que quando uma pessoa fala, eu não estou bem, eu quero saber por que não está bem, eu quero ajudar. Né? Então é uma outra visão. Você é tipo uma gata, né? Gato tem 7 vidas e você teve 3, né? Se brincar, tem mais aí. Malu, hoje em dia a gente ouve muitas coisas sobre a depressão. Sim. É verdade que a depressão, ela não tem cura? Tanto do nosso ponto de vista cristão, sim, quanto o ponto de vista em geral. Eu vou dar uma resposta que Lacan daria, né? Depende, né? Depende. Porque no meu caso, da depressão que eu tive, eu fui curado daquela depressão, né? Então, assim, hoje eu não tenho nenhum tipo de sintoma. Eu não tenho. Então, eu não tenho medo mais de ficar sozinha, né? Eu não tenho nenhum tipo de preocupação com o futuro, o medo do futuro, o que vai acontecer comigo amanhã, daqui a um ano, né? Aquele desespero, que esse era o tipo de depressão que eu tinha, tá? Porque cada pessoa, ela vai desenvolver dentro do psique dela a doença diferente de outra pessoa. Mas dependendo, tem pessoas que têm que fazer, sim, essa manutenção de tratamento de tempos em tempos, que pode ser que ela, se não curar o gatilho, né? Se ela não, o gatilho o que é? Aquilo que desperta. Por isso que dentro da psicanálise a gente vai direto para, né? A gente vai buscar, que eu gosto de chamar de cavando, né? Você vai cavando até encontrar a raiz do problema, que é o gatilho. Então você trata o gatilho, com certeza você vai acabar ressignificando aquele gatilho e a pessoa começa a ter uma outra vida. Malu, e uma pergunta, você falou até de sintomas, tanto da depressão quanto da crise de ansiedade. Sim. Tem algumas coisas que a gente pode, né, saber para ter um alerta ali, quando a pessoa consegue identificar que ela está talvez num quadro de crise de ansiedade, de pânico, até mesmo de uma depressão? Sim. A gente costuma chamar a ansiedade de ansiedade, mas geralmente a ansiedade é medo. É um medo que a pessoa tem. Esse medo é do quê? Né? Então, ela tem a crise de ansiedade, ela vai te dar uma aceleração muito forte no coração, é como a pessoa estivesse infartando, ela vai ficar sem conseguir respirar direito, muito suor, ela fica com as mãos geladas,
é aquele desespero, lágrimas, e o olho fica esbugalhado porque ela parece que vai morrer. É uma sensação de que parece que ela vai morrer, que ela não vai, né? Então, essa é a crise de ansiedade. A crise de pânico, ela é mais na questão de... Ela pode vir também na questão de se fechando, tá tudo se fechando, o piso tá se movendo. A crise de pânico também, um exemplo, o barulho de um avião muito forte, parece que o avião vai entrar dentro da sua casa, então é tudo muito intenso. É um pouco diferente da crise de ansiedade. É mais relacionado ao ambiente, então. Que a E pessoa também. Vamos dizer que ela está na rua. Então, se tiver muito barulho de trânsito, ela pode dar aquele desespero, como se o trânsito estivesse afogando ela, né? Então, parece que ela vai desmaiar, mas ela não consegue desmaiar, e é aquela crise horrível também, que vai parecer muito com ansiedade, mas não, ela é muito mais intensa. E ela pode durar 20 minutos, 30, tá? Interessante. Você é psicanalista, Sim, certo? sim. E qual é a diferença do psicólogo para psicanalista? O psicólogo, ele faz uma graduação de 5 anos numa faculdade, e aí ele vai fazer sua especialização e ele vai atuar ali com uma terapia diretiva, TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela vai dar técnicas para a pessoa conseguir lidar com situações que ela não consegue, né? Ela vai tentar ver o histórico daquela pessoa em relação àquilo que ela está sentindo agora no presente. O psicanalista, ele vai trabalhar com o inconsciente. Então, ele vai tentar ouvir o que você não está dizendo. Então, assim, você está falando, mas o seu inconsciente, ele está me dizendo coisas que você não está falando, né? Então, eu preciso te direcionar para aquele ambiente que você está fugindo. Porque, na verdade, toda pessoa que é neurótica, ela vai para a terapia, mas o inconsciente dela não quer que ela se cure. Então, você vai dizer aquilo que você quer dizer, mas o seu inconsciente está manifestando palavras para mim ou comportamentos para mim que você não está dizendo. Sim. De repente, dentro disso, eu posso fazer uma pergunta para você e você falar, por que você está me perguntando isso? Eu nem pensei, mas está dentro do que você está sentindo. Então, o cérebro o inconsciente do neurótico, ele é um fujão, ele está fugindo de alguma situação. Por mais que ele vá para a terapia, na realidade, ele não quer ser curado. Né? Então, assim, a psicanálise ela é mais complexa, porque ela é muito teórica. Ela é muito teórica. E a psicologia ela é baseada em fatos. Então, a psicanálise ela vai mais a fundo. Sim. Entendi. E uma curiosidade que me surgiu agora é como que você consegue identificar, né, o que a pessoa não está dizendo por sinais corporais? Como que a pessoa dá sinais ali do que ela não está dizendo? Eu vou contar uma história hipotética, né? Vamos dizer que você chega no meu consultório e você fala assim, Malu, eu tenho muito medo, né? Eu tenho medo de... Eu vou fazer aniversário no sábado e nesse sábado pode ser que chova muito. E aí eu fico preocupada, né? Que roupa que eu vou usar? E será que vai chover? E se eu começar... E se eu estiver indo para o meu buffet e acontecer alguma coisa com o meu carro? E eu sou uma pessoa que eu sinto muito medo, né? Então a pessoa ela vive presa dentro do será e do e se, do será e do e se. Só que ela está com medo de coisas que não vai acontecer, ou que não está acontecendo, ou que pode ser que aconteça. Mas, na verdade, esse medo está vindo de onde? Então, ela não está me dizendo do que aconteceu na vida dela. Ela está dizendo que ela está com medo de algo que vai acontecer. Mas o que foi que aconteceu que você está com tanto medo assim agora? Que gerou esse medo. Que gerou né? esse medo. O que aconteceu? Né? Não aconteceu nada. Não, aí a gente vai lá. Vamos fazer agora, então, uma linha do tempo. Né? Aconteceu alguma coisa quando você era criança, que você viveu um momento muito intenso e que pode ser uma coisa simples, mas para você foi muito intensa? Não, eu não me lembro, mas a gente vai, à medida que o tempo vai passando, a gente vai explorando, até ela acabar se lembrando de uma simples coisa que aconteceu. Um exemplo,
uma viagem que o pai teve que fazer repentinamente de trabalho para algum lugar. E era aniversário dela. Agora o pai dela não está mais no aniversário. E ela fica naquele aniversário, ela se diverte, mas dentro dela, ela está lamentando a ausência do pai. Então, assim, ou da mãe. Né? Então é uma coisa que é tão simples para as pessoas, mas para aquela menina, para aquela criança, aquilo foi importante. Então, e se acontecer de novo? E se acontecer de novo? Então, pelo fato dela ficar sempre reverberando e ciclando e o tempo todo dentro desse pensamento, pode ser que aconteça vários eventos parecidos. Sim. E ela fica, sempre acontece de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Entende? Ela fica presa nessa situação. Sem ela saber. Exatamente. Exatamente. Uma outra coisa simples, eu sou muito tímida, né? Eu não gosto de falar em público, eu sou mais calada. Numa roda de conversa, por exemplo, eu sou aquela pessoa que eu fico mais calada, né? Eu fico mais silenciosa. Por que você não fala? Eu não sei, eu não consigo falar. Tá, você não consegue falar. Mas aonde você estava que você queria falar e alguém ignorou a sua fala? Não, isso nunca aconteceu. Tá, então você lembra de alguma coisa similar? Então, em algum momento, alguém mandou ela calar a boca. Em algum momento, alguém chamou ela de burra. Em algum momento, alguém olhou para ela e fez um olhar de reprovação. Alguém aqui já recebeu um olhar de reprovação? Sim. Opa! O olhar de reprovação não constrange? Sim. Não deixa você introspectiva, né? Parece que você perde até o rumo, né? Se você estiver andando, até o passo fica meio... Então, e isso também é uma ruptura dentro do seu emocional. Ela tá ali não querendo estar ali. É uma coisa simples, né? Porque quando a gente fala de trauma, parece que a gente está falando de traumas agudos, como um revólver na sua cabeça, um assalto, né? Um acidente de carro gravíssimo e tal. Aquela coisa. Não, trauma é uma repreensão na frente de todo mundo. Gera um trauma, tá? Um trauma é uma professora expor você ao ridículo. Sim. Achando que é engraçado aquilo, que é brincadeira, mas a pessoa está se sentindo constrangida. É sobre o que você sente, não é sobre o que as pessoas acharam. Sim. Então é sempre uma busca ali da pessoa mesmo no inconsciente dela para identificar aquilo. Porque não é o profissional que vai dizer o que ela tem. Você tem isso. Não. É o inconsciente dela que está te escrevendo uma carta. Ele está te falando alguma coisa. Então, por isso que existe a análise, né? Você aprendendo a analisar esse psique, esse inconsciente, esse silêncio. Então, o psicanalista, ele ouve, ele presta atenção, mas ele tem que saber o que o inconsciente está querendo dizer para aquela pessoa, está querendo revelar para a pessoa. É igualmente a doença somática, né? Tem gente que somatiza a doença no corpo. Está com problema, está muito nervoso, queima o estômago. Está concentrando aonde? Ao seu estresse, no estômago. Entende? Sim. Então, tem pessoas que são muito somáticas. Então, está doente, está com muita dor de cabeça. Por quê? Porque precisa pagar uma conta, por exemplo. Então, são várias situações. E cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, Malu, a gente olhando por esse ângulo, assim, todos nós precisamos de terapia, né? Eu faço terapia. Né? Eu sou neuropsicanalista, trabalho com terapia, mas eu faço a minha terapia toda semana. Eu tenho o meu momento de terapia também. Eu preciso falar, eu preciso me expressar com o meu profissional. E ele vai me dar ali o seu parecer. Malu, então, essa sua troca com esse profissional que te auxilia aí, ele é por conta também de tanta, vamos dizer assim, carga? As demandas, sim. Que você também tem que... Também. Porque assim, existe a transferência e a contra-transferência, que é o quê? A transferência é quando o paciente ela se identifica tanto com você que ela acha que você é a mãe dela. Né? Ela acha que você é a mãe dela. Então ela tá sempre ali e tal. Se ela pudesse, ela passava o dia inteiro com você. Né? Tem gente que fala assim, eu nem quero desligar. Né? Aí você entende, já tem uma transferência aí. Então, Você tem muitos filhos. E é bom, né, Malu? Que é sinal que você tá sendo, né? É gostoso, porque assim, eu sou muito afetiva.
Eu sou afetiva, né? Então eu gosto disso, né? Uhum. Eu gosto desse carinho todo. Só que existe o profissionalismo, né? Já não conseguem saber a diferença, né? Então essa transferência a gente tem que dar uma podada. Sim. Eu tenho rede social, né, que as meninas ficam mandando o dia inteiro rios pra mim, sabe? E tipo, crianças, por favor, né? Eu trabalho. E quando A mãe tem que trabalhar. Então, essa é a transferência. A contratransferência é quando eu começo a pegar o seu problema e lembrar de um problema que eu tive. Né? E aí eu começo agora a lembrar, e agora eu começo a ficar, aquilo me afeta. Por isso que o profissional ele tem que estar bem. Por isso que o profissional ele tem que fazer terapia para ele estar bem. O profissional não pode trabalhar doente. Né? Eu tenho um caso específico, né, que é tem um rapaz que ele é homossexual, ele é meu amigo, e ele pediu para eu atender o parceiro dele, né? Ele falou assim, você atende meu parceiro e tal? Porque eu falei, eu não atendo homem, eu só atendo mulher. E ele, por favor, não, né? Eu só confio em você, e aquela coisa toda. E eu tô atendendo esse rapaz, né? E aí ele falou assim para mim, que muitas vezes ele acaba achando que ele é filho do parceiro dele, né? Ele acaba querendo ter esse acolhimento pela falta de paternidade. Pela falta de paternidade, né? E ele falou que ele estava fazendo terapia com uma psicóloga, e ele falou assim, ela estava tão mal nesse dia que eu tive que escutá-la. Eu fiquei lá assim, ela falando, e eu ouvi nos olhos dela o quanto que ela estava cansada. Você entende? Sim. Que o profissional ele tem que estar bem para ele poder estar analisando. A gente não está analisando o visível. A gente está analisando o invisível. Por isso essa atenção redobrada. Né? Tem que ser bastante analítico. Você tem uma rotina de toda terça eu vou para minha terapia, ou por exemplo, de 6 em 6 meses, ou quando você sente que você está ficando mal e você pensa, eu preciso fazer terapia. Não, eu tenho terapia toda semana. Sim. Essa semana agora eu não tive, né? Porque eu fiquei sem tempo. Então eu mandei mensagem, e é online também que eu faço, porque o meu terapeuta ele é lá do interior de São Paulo, né? Ele era meu professor e agora ele é o meu terapeuta, né? Legal. Ele é pastor também, tudo. Então assim, eu amo fazer terapia com ele. Mas eu tenho a minha terapia toda semana, eu tenho sim essa rotina, né? E às vezes quando eu não mando mensagem, ele manda mensagem, vamos agendar a terapia, Malu. Então assim, é bem bacana. E tem um critério para estabelecer, vai fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias? Sim, dependendo da situação da paciente, geralmente as pacientes escolhem. Eu dou essa liberdade para elas escolherem, né? Se elas querem fazer... Eu dou essa liberdade pelo financeiro, né? Pelo financeiro, porque como eu não atendo plano de saúde, essas coisas, então eu atendo particular. Então, de repente, a pessoa não tem aquela condição de ficar toda semana pagando a terapia. Então, eu faço um pacote de terapia de 4 terapias, de 8 terapias, de 10 terapias. Então, eu faço um pacote. Então, de acordo com a sua situação, você vai analisar e vai contratar. Aí você vai me dizer se você quer fazer de 8 dias ou de 15 dias. Mais do que isso, não. Não, porque fica muito distante. O máximo é 15 dias. 20 dias, uma vez no mês, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque é como se você tivesse tido uma conversa com uma pessoa e foi embora e nunca mais viu ela. Não adianta. Tratamento é igual o remédio. Vamos dizer que isso aqui é uma coisa de remédio. Você vai tomar esse comprimido aqui que o médico falou que é para tomar de 8 a 8 horas. Então você vai tomar esse, daqui a 8 horas você vai tomar esse. Se você não toma, você não vai ter o resultado como gostaria. A mesma coisa é a terapia. Pode até regredir, né? Exatamente, porque também existe a piora. Né? Existe a piora. A pessoa vem num estado, se ela não faz a manutenção... Eu tenho uma paciente assim. Ela começou toda semana, aí depois ela passou para 15 dias, de 15 dias, toda semana ela inventava uma desculpa. Quando ela voltou, aí ela voltou com muitas queixas. Eu falei assim, você sabe que você piorou. Ela falou, sei. Eu falei, e por que você piorou? Não sei. Eu falei, porque você parou a terapia. Eu tenho uma outra paciente que eu falei pra ela, você não pode ficar sem terapia de jeito nenhum. É terapia pro resto da vida. Entende?
Então, existem vários critérios, né? Então, tem pessoas que não, eu estou vendo que ela está melhorando e eu já estou pensando, eu vou dar alta. Eu vou dar alta para essa pessoa, né? E começo a reduzir 15 dias, uma vez no mês, depois eu despeço. Tem pessoas que falam, imagina, eu vou ficar aqui. Não, você vai me mandar para onde? Eu vou para lugar nenhum. Ela continua ali, mas ali é porque ela quer mesmo. Sim, e tem pessoas que não fazem terapia porque está doente mais. Mas faz terapia porque gosta de falar, ela precisa falar. Precisa falar. Malu, deixa eu te perguntar sobre o abuso agora, tá? Ok. Que deve ter bastante mulheres ouvindo, né? Sim. O abuso, ele ocorre em quais áreas? E como o abuso é visto pela terapia? Então, quando a gente fala de abuso, parece que a gente está falando só de abuso sexual, né? Sim. Mas existe abuso, como foi perguntado aí, sobre quais áreas? Existe abuso na área emocional, na violência física, né? Que é o abuso físico, que é a violência, que é queimadura, o espancamento, né? Esse é o abuso também, estupro. Não só o estupro, não é só o abuso sexual, mas ele também é físico, né? Existe o abuso também institucional, né? Existe o abuso também digital, que muitas pessoas hoje em dia, vocês estão vendo aí, muitos famosos tendo problema de depressão, problema de surtar, tudo mais. Por quê? Estão vivendo muitos abusos no digital, né? E existe o abuso que é o abuso sexual. Quando eu comecei logo a trabalhar com terapia, eu fiquei impressionada com a quantidade de mulheres abusadas. Eu fiquei impressionada. Então, assim, a terapia encara isso como algo muito sério. É muito sério. Qualquer tipo de abuso que você sofrer é muito sério. Tem também o abuso financeiro, viu, gente? Aquela pessoa que te obriga a sustentar ela. Aquela pessoa que entra em seus aplicativos do banco e faz pagamento de suas próprias contas. Né? Tem muitas esposas aí que gostam de se intrometer na parte do marido e querer que ele pague coisas para ela que é supérfluas, né? Muitos homens que acabam vindo morar com algumas mulheres e acham que elas têm obrigação de sustentá-los. Então, existem vários tipos de abuso, né? Agora, em se tratando do abuso sexual, geralmente ele começa na infância. Esse abuso, ele começa na infância. O abuso emocional e o abuso físico, ele também é praticado na vida adulta, né? Mulheres que casaram com homens abusivos, muitos homens também que sofrem abuso também de mulheres, né? Abusos físicos. E hoje a gente fala isso com muita vergonha, vou até olhar para a câmera, muita vergonha das mulheres que estão fingindo que estão apanhando dos homens para poder adquirir algum tipo de vantagem. Né? Isso é crime, fazer isso é crime. Né? Então, assim, a terapia encara isso como algo muito sério e o tratamento ele é específico para cada tipo de abuso. Ele é específico, porque existe agora um estresse pós-traumático também. Né? Existe a consequência do abuso, os medos, a extrema baixa autoestima que a pessoa tem. Então, cada pessoa ela vai receber esse trauma de uma maneira diferente. Por isso que o psique ele é muito individual, ele é muito singular. Né? Eu não posso dizer que o tratamento que eu vou dar para a Grace vai ser a mesma que eu vou dar para a Keila. Não, cada pessoa, baseado na conversa, vai ser tratada de uma forma diferente. E, Malu, tem alguma coisa assim, né? A gente está falando para mulheres e às vezes pode ser que tenha mulher que tenha dificuldade de ter essa percepção de que ela está sendo vítima de um abuso, Muito seja bem. ele qual for. Tem alguma dica assim que você pode dar para as mulheres ficarem atentas? Olha, ao menor sinal de tal coisa, né, preste atenção. Excelente pergunta, até porque eu pensei de falar sobre isso e eu acabei me perdendo nas minhas palavras. Excelente isso aí. Qual que é o sinal? Né? Existem os sinais, sim, desses abusos, que seja dentro do trabalho, existe o sinal do abuso, que seja... Como você é professora, Keila, é muito interessante que haja essa educação. Né? Aqui, como instituição religiosa, como a igreja, os professores começar também a falar sobre isso com as crianças.
Porque o abuso, ele não vai acontecer só com o filho do vizinho. Pode ser que ele aconteça também com o filho nosso, com o sobrinho, um neto. E a gente não está esperando. Porque o abusador, ele não tem cara. O abusador não tem cara. Quem, Malu, abusa? Geralmente são avós, primos e tios. Exatamente. Por quê? Essas pessoas, eles estão acima de qualquer suspeita. Porque ele já tem a confiança do filho. A gente está pensando que é aquela pessoa que está ali na praça, que é uma pessoa que é usuário de drogas. Que... Não, gente. Não, eu tenho vários casos, né? Não aceitar dinheiro, não aceitar brinquedos, não aceitar convite em troca de alguma coisa. Vamos lá em casa, que lá em casa tem um doce. Vamos ali porque tem, né, tal coisa. A forma como eles tocam na criança é importante também que a gente ensine para a criança que, dependendo do toque que ele está recebendo, né, por que está oferecendo para ir na casa dele, fazer o que lá? Não vai, só vou com um adulto, só vou se a mamãe ou o papai for, entendeu? Então, certos tipos de comportamento. Adulto, mulheres. Os homens, eles abusam das mulheres, as mulheres que são comprometidas, começa namoro, eles começam também com manipulação, né? Ele começa a diminuir, aos poucos, a autoestima da mulher, né? Vamos dizer aqui que eu sou namorado da Juliana, né? Ai, Juliana, seu cabelo tá muito bonito, mas se você hidratasse mais, né? Tem mulheres aí que tá com cabelo maravilhoso, olha o seu. Então é um tipo de abuso, tá constrangendo, né? Um namorado, qualquer pessoa, nem a gente, as pessoas que são amigas, a gente vai falar, a gente tem que saber o que dizer para as pessoas, né? Então a manipulação e essa forma da baixa autoestima. Então percebe esse tipo de... Como que você se sente em relação a isso? Essa semana eu atendi uma paciente que ela foi para um evento e nesse evento um senhor começou a oferecer tipo uma rodela de abacaxi e falou, toma para ficar docinha, né? E todo mundo rindo, achou engraçado e tal. E ela se sentiu muito constrangida com aquilo, né? Ela estava sofrendo um abuso, mas as pessoas que estavam ali não estavam percebendo. Por que elas não estavam percebendo? Elas estão levando na brincadeira um assunto desse? Um homem falar para uma jovem para tomar, para comer aquilo, para isso. Então, observa que é uma coisa que você... Então, são sinais, né? Que mais que seria um outro sinal? Mentiras, né? Há uma pessoa que mente muito para você e faz com que pareça que você é que não está enxergando as coisas direito, né? Tenta mudar a realidade, né? É outro tipo de sinal também que aquela pessoa vai entrar dentro de uma situação difícil. Tá? No trabalho, a forma como ela é tratada pelo chefe, né? O que o chefe está oferecendo? Como que ele está olhando para ela? Então é interessante que observe isso. E no primeiro sinal, gente, corta, porque o abusador ele não tem limite. Vai chegando aos poucos. Ele não tem limite. Ele consegue. Exatamente. E depois, se você... Porque o que faz com que as mulheres não falem nada? É o constrangimento e a ameaça. E a vergonha. Tenho medo de perder o meu emprego. Né? Se você falar alguma coisa, eu vou dizer que foi você que começou. Né? E aí, aquele medo da ameaça. Então, o medo da ameaça. Então, a gente está todo mundo com o celular na mão hoje. Dá para gravar, dá para filmar, dá para fazer um monte de coisa. Verdade. Entendeu? Então não precisa mais ser refém. Outra coisa importante, se alguém falar para você que ela está sofrendo algum tipo de constrangimento ou abuso, não duvida. Porque esse é o motivo pelo qual muitas meninas não contaram para ninguém. Porque toda vez que contou para alguém, alguém falou. Tem certeza? Isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça. Também olha a roupa que você está usando. Olha não sei o que. Então, quem vai ser a culpada? A menina já está mal. Ela já está péssima. Porque ela fica perguntando assim. A primeira pergunta que vem é: o que foi que eu fiz para chamar a atenção dessa pessoa nesse sentido? Então, quando ela resolve contar, ela tem uma confiança em você e você falar assim, tem certeza? Essa pergunta
derruba. E agora, do outro lado, né, já que você falou isso, como a gente pode recepcionar uma pessoa que relatou uma situação de abuso? Escuta, acolhe e fala, vamos fazer alguma coisa para te ajudar. A gente tem que pensar em alguma coisa para poder te ajudar. Acolhe, apoia, né? Vê se ela tem alguma coisa no corpo, né? Se ela está disposta a ir até o final com polícia, entendeu? Eu tenho uma outra paciente que ela lutou 5 anos. Ela lutou 5 anos para que o sogro dela fosse preso, porque abusou da filha dela. Ela lutou 5 anos. E todas as vezes que ela ia, porque dentro da questão da lei é constrangedor para a mulher. É muito constrangedor. Mas ela tem que enfrentar. Porque ela toda vez que a menina ia e dava o depoimento, a menina tinha que tomar vários remédios para dormir. Lembrava, de novo. E o avô tá preso. Ela conseguiu colocar o sogro na cadeia. Ela conseguiu. Mas nem todo mundo tem essa coragem, porque é o sogro, né? É o avô, é o pai, é o tio, é o irmão. Nem todo mundo tem essa coragem. Então os abusadores, eles estão andando por aí, gente. Eu fui estagiária numa vara de violência doméstica. E eu me lembro, assim, muito tinha vários casos de abuso, né? Infelizmente. E aí, no finalzinho ali do meu estágio, o Tribunal de Justiça estava desenvolvendo chamava escuta ativa, ou algo nesse sentido, não lembro agora o nome. E era justamente uma tentativa de ser mais leve, se é que a gente pode dizer isso, quando é uma criança. Porque uma sala de audiência é mais ou menos isso aqui. E aí tem um juiz ali, um promotor de justiça, o advogado de defesa, e todo mundo vai fazendo pergunta. Imagina que tem uma criança aqui, e aí começa a perguntar, mas o que aconteceu? E o que ele fez? E aí as crianças se sentiam muito mal, obviamente, às vezes não conseguiam falar. E aí o que né, foi a solução, assim, e eu achei fantástico, inclusive foi uma das coisas que eu falei no meu TCC, sobre esse projeto, porque a criança, ela não era mais ouvida ali na sala de audiência. No fórum tem a assistente social e o psicólogo também, que faz esse trabalho, né, ali, pós tudo isso. E aí a audiência começou a ser virtual, isso bem antes da pandemia. Hoje em dia pra gente é super natural, né, mas naquela época não. Fizeram com que a audiência fosse virtual, a criança não estava na sala de audiência, ela estava na sala da psicóloga, que era uma sala, parecia uma brinquedoteca. Então tinha boneca, né, tudo ali que as crianças, as meninas principalmente, gostam de brincar. E aí quem fazia as perguntas para ela era a psicóloga. Então, na audiência as pessoas formulavam lá as perguntas, ligava para a psicóloga, passava as perguntas e ela, de um jeitinho ali, ela conseguia passar para a criança. E aí dava uma boneca até e falava, explica pra tia, né, como que aconteceu. E aí com a boneca a criança ia explicando perfeitamente, fazendo tudo aquilo que ela sofreu. Sem se sentir constrangida. Porque ela não falava nada, ela só mexia na boneca, ficava de cabeça baixa, mexia na boneca. E aí, assim, aumentou e muito a eficácia das audiências, porque a criança conseguia falar, né? Então, falar, né, de alguma forma, demonstrar aquilo que ela passou. Então, é muito importante a gente, né, conseguir buscar meios mesmo, né, de entender a situação e acolher, como você falou. O fato de ter uma equipe multidisciplinar faz toda a diferença, né? Eu digo isso porque eu via de perto, minha mãe é assistente social, ela trabalhava com mulheres violentadas. E o fato de você ter dito que o profissional dessa área, ele precisa de terapia, eu via essa necessidade. Não por causa de você, tá, mãe? Mas sim porque eu via como ela sofria. Eu via dias que ela chegava chorando em casa e sem poder dizer nada. E mesmo assim, eu muito nova, tentando perguntar, mas ela não falava. Assim, poucos casos que ela chegou a falar. Até pelo fato da gente se proteger mesmo, porque eram coisas muito pesadas.
como eu falei, eu sou lá do norte, né? E tem muitos casos que são ocultos, que a gente não sabe. Teve agora no final do ano para o início do ano, que repercutiu novamente o caso da Ilha do Marajó, de crianças que são abusadas e também vendidas, né, por causa do... Isso, por causa do tráfico humano. E acontece muito isso, e não é relatado. Para lá, faz parte da cultura do interior de lá. O interior de lá é bem diferente do interior daqui. Eu acho que talvez da Bahia seja bem parecido. Que não tem muita informação. No máximo, o que tem é a TV Globo ligada. Então, para esse tipo de informação chegar lá é bem precário. Casas que são de palafita, que a gente tem que pegar um barco para ir até lá. E tanto é que, eu não sei se vocês sabem, mas a história do... Isso, mas eu não ia falar a história. A lenda do boto surgiu por causa disso. Por causa de pessoas próximas da família abusavam das filhas e elas diziam que vinha um homem de branco, que era o boto, e engravidava essas meninas, mas elas não queriam dizer quem era o pai. Sim. E então faz realmente toda a diferença o fato de ter uma equipe, porque o fato de fazer muitas perguntas para a criança deixa ela confusa. Eu sei porque hoje em dia a gente faz uma pergunta para o nosso filho e logo em seguida a gente faz outra e ele já não sabe o que responder. Então a gente tem realmente que procurar profissionais assim. Por exemplo, você consegue descobrir, desvendar o fato de quando a mulher está mentindo, dizendo que ela está sendo agredida pelo marido quando ela não está. Mas infelizmente a polícia não consegue fazer isso. E às vezes, muitas vezes, manda um homem para cadeia sem ter cometido esse crime. Ainda é uma luta muito grande, né? Ainda é uma luta muito grande e essa luta ela ainda vai demorar muito para poder, se é que vai acabar algum dia. Porque na verdade hoje existe, né, é um assunto tão sério isso, que existe políticos, né, envolvido em tudo isso. Lá, por exemplo, desculpa te interromper, lá na Ilha do Marajó acontece isso. Então, assim, eu não trabalho com criança, né? A minha especialidade não é com criança nem adolescente. Não, eu não atendo. Eu só tenho 2 meninas que eu atendo, que elas têm 22, 23 anos. De repente elas vão até, né, ver esse podcast, porque eu vou mandar o link para esse pessoal todo aí. Mas são essas 2 meninas só que eu atendo, porque elas pediram muito para que eu atendesse. Você atendeu não sei quem. E geralmente os meus atendimentos são por indicação, né? Sim, é indicado. Então eu tenho essas 2 meninas que elas estão comigo aí. Uma já está há 3 anos, a outra tá há 2 anos comigo. Mas, Manu, mas por que demora tanto tempo assim, né? Não é o tempo, gente. É o que a pessoa está se tornando, né? Como ela está se sentindo. Ela está muito bem. Então, vamos dizer que eu tratei o trauma. Eu tratei o trauma dela. Só que ela quer continuar em terapia. Porque tem situações, tem demandas que vão acontecendo no dia a dia, na semana, no mês, e elas querem continuar ali em terapia, né? Mas aquela demanda em si que foi inicial, aquilo foi tratado. Então a pessoa continua ali, né? Sandy está até hoje com a mesma terapeuta desde os 18 anos de idade, né? Então, olha aí. Não dá para questionar isso. Só que eu não trabalho com crianças. Então, o que eu trabalho é com a infância do adulto. Então, pensa comigo, uma mulher de 40 anos, que ela é da geração de 35 anos atrás, né? Ela é de uma outra geração, ela é de um outro mundo, né? Hoje o mundo está totalmente evoluído, informação e tudo mais. Então, aquela infância dela foi totalmente diferente do que foi a infância de uma menina de 22 anos, de 23 anos. Uma mulher de 40 anos, ela viveu um abuso, um estupro naquela época lá, e foi a primeira vez que ela falou em terapia sobre isso. Ela nunca contou para ninguém, então ela conviveu com aquilo. Ela se casou, ela teve filhos, e ela conviveu com aquilo a vida inteira, né? Então, assim, a minha especialização é trabalhar com mulheres adultas, de preferência acima de 25 anos de idade, porque até os 24 anos se considera adolescente ainda. Nossa! Ainda se quase adolescente. Pois é. Ô Malu, teve alguma situação assim que
mexeu muito com você? Sim. Sim. Você pode relatar? Sim. Sim, posso. Teve um caso específico de uma moça que ela foi abusada pelo irmão. Esse foi um caso de abuso, né? Que os casos que mais pega você é abuso, né? E eu fiquei impressionada na época que eu comecei logo com aquela quantidade de abuso, porque o abuso para mim era algo muito distante. Porque assim, eu não fui abusada. Se eu fosse abusada, eu diria tranquilamente, porque eu já tinha sido curada disso. Então, quando você não passa por uma situação, aquilo é muito distante, aquilo é de tela de televisão. Mas quando as pessoas vão vindo, sabe, aquela quantidade de mulher falando de abusos, você fala, meu Deus, será que eu fui abusada também? Então, logo no começo, foi muito perturbador para mim. Foi muito perturbador essa tratativa de abuso, né? Porque para mim era algo, nossa. E essa moça, ela foi abusada pelo irmão. Ela tinha problema com dinheiro, tá? Tinha problema com dinheiro. Então, assim, se eu te desse um Pix de aniversário, por exemplo. Por que um Pix de aniversário? Que hoje em dia é normal, né? É até comum, eu até prefiro. Como eu não sei o que você gosta, eu te dou um Pix de aniversário, fica melhor, né? Ou então eu te dou um vale-compra que eu parcelo. E aí, o que acontece? Eu te dou um doce. Ela já é uma mulher adulta, uma mulher de 38 anos, né? Adulta já, com família, construída, tudo, e ela tinha esse receio. Nossa, como você tá bonita hoje? Mas por que tá falando que eu tô bonita? Qual que é o problema? Então, era o trauma que vinha dessa situação. Então, o irmão abusou dela, o vizinho abusou dela, o outro irmão depois abusou dela e depois uma mulher abusou dela. E uma dessas pessoas, ele sempre dava uma moedinha. Quando ele colocava a moedinha na mão dela, ela criança, ela já sabia. Eu tenho que ir para tal lugar para ele fazer tal situação. Então, virou um código. Então, ela na vida adulta, ela tinha dificuldade de receber elogios, de receber presente, né? De saber que era amada. Não, ser amada? Como assim ser amada? Isso não faz sentido para mim, pela quantidade de abuso. Então, houve uma época na vida dela que ela entendeu que ela nasceu para isso. Né? Pela quantidade de abuso que ela sofreu, ela entendeu, em algum momento, que ela nasceu para isso. Então, ela foi prostituir. Ela foi fazer aquilo que ela nasceu para fazer. Ela colocou na cabeça dela que ela nasceu para fazer. Ela acreditou, isso. Entendeu? Porque tem muitos casos de rapazes homossexuais que eles foram abusados na infância e eles, na vida adulta, eles foram entendendo que eles não eram homem, porque aquele homem estava abusando dele, então ele era menina. Então, assim, o psique, gente, é forte, né? é muito forte. E eu não estou dizendo que isso é uma regra, que todas as pessoas que são homossexuais, gente, pelo amor de Deus. Sim. Né? Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que existem casos disso, né, que isso aconteceu. E essa menina entendeu isso, então ela saiu e ela foi, né, até que um dia ela conheceu Jesus. Um dia ela conheceu Jesus e ela começou a ir numa igreja. Ela começou indo. A pastora dessa igreja gostava muito dela e ela falou, por que essa mulher gosta tanto de mim? É tipo assim, era engraçado que ela contava e ela fazia assim. Né? Aí ela falava assim, você vai casar com meu filho. Ela, como assim? Essa mulher tá querendo alguma coisa comigo. E resultado, não, a sogra só queria mesmo, gostava dela. E ela acabou se casando com um rapaz e ela tinha alguns problemas no casamento que era muito sutil. Né? Mesmo a sogra sabendo da vida do passado? Ela não contou para a sogra. Sim. Ela contou isso em terapia. Sim. Ela contou isso em terapia. E aí ela conheceu Jesus, tal, mas mesmo ela conhecendo Jesus, mesmo ela convertida, ela convivia com as dores dela. Ela convivia com as perguntas. Jesus, se o senhor estava comigo, por que o senhor deixou fazer isso comigo? Por que eu? Qual o problema? Então, são um tipo de perguntas que a vítima vai fazer para Jesus, tá? Isso é muito comum. Como eu atendo muitas meninas crentes,
Então, geralmente é isso. Jesus, por quê? E eu sempre falo, não pergunto nada para Deus. Talvez a resposta venha. E talvez não venha. Entende? Por que eu me casei? Eu me casei com uma pessoa que abusou de mim a vida inteira. E o abuso que eu sofri foi muito psicológico. Então, eu era uma mulher que eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu era uma mulher que eu não acreditava que um dia eu ia ser feliz ao lado de um homem. Eu achava que a minha sina no mundo era aquela, é viver aquilo com aquela pessoa, né? Era aquela pessoa que ele me traía e depois ele falava que eu estava traindo ele com o vizinho. Aquele vizinho ali, nananana. Isso também é uma forma também é um sinal também, né? Você está olhando para onde? Você está aqui numa lanchonete e você olha, você está olhando para quem? Para onde? Quem é que está ali? Isso também é um sinal, tá? De abuso também. Então eu sofri tudo aquilo com aquela pessoa e eu passei a ter algumas crenças que me limitaram. Que crença era essa? Homem nenhum presta. Todos os homens são ruins. É a frase do momento agora, né? Só que o que me salvava era que eu tive um bom pai. Sim. Eu tenho um bom pai, meu pai é vivo, né? Então, assim, eu tive um pai que me deu todo o amor. Eu falo do meu pai, eu fico emocionada. De saber que aquele homem é meu pai. Então, eu sabia que se o meu pai é um bom homem, então, de repente, tem algum homem bom por aí. Não é possível. Tanto é que a mulher tenta encontrar um marido parecido. Muito parecido. Com o cara. pai. Tanto é que eu vivo falando pro meu marido. Casei com meu pai. São características, né? São características parecidas. Então a gente vai ser atraído por aquilo que parece, aquilo que a gente gosta mais no pai da gente. A gente vai acabar procurando nesse homem essa característica, né? Então isso não é um mito, é uma verdade. Não é um mito. Na verdade, Freud vai falar sobre isso, né? Freud vai falar sobre isso, sobre essa questão que é o complexo de Electra e também tem um complexo, né? Esqueci o nome agora, alguém pode me falar para mim? Eu falei pra você um dia desse. Édipo, isso mesmo. Que isso vai acontecer, né? Agora, o que acontece? Eu, naquela crença, né, a minha paciente, naquela crença, que ela nasceu para aquilo, no conhecer a Jesus, ela começou a fazer algumas perguntas, até que alguém me indicou, ou alguém postou, né, alguém que ela seguia lá e que era também evangélica, e ela falou, nossa, é uma terapeuta crente, como assim eu vou fazer terapia? E ela ficou fazendo terapia comigo, graças a Deus, ela tá muito bem, então é um caso aí de sucesso. Que sucesso. Graças a Deus eu tenho alguns, tá? Mas esse foi um dos mais graves, porque assim, a gente demorou bastante para ela começar a ressignificar algumas coisas, nós demoramos muito, foi bem sofrido. Tinha dia que eu chorava com ela, porque como eu sou muito afetiva, então quando eu via ela chorando, né, era uma situação tão assim que eu acabava chorando também, porque eu me emocionava, né, com aquela situação, me colocava no lugar de mulher, né, vivendo aquela situação. E eu naquela ideia do meu pai, né, me divorciei um dia, só que assim, as coisas, gente, vai acontecendo na vida da gente de uma maneira tão natural ou automática, não sei, você vai seguindo a vida, né? Nós que somos cristãos, a gente sabe que Deus tem um plano conosco. Então a gente tem um quê a mais, que é a questão da fé, né? De você orar, apresentar o Senhor e você falar, Senhor, eu não vou desistir, eu quero ter uma família. E nesse meu divórcio, passado-se o tempo que eu passei pelo meu processo de cura, de libertação das dores que eu tinha sofrido daquele relacionamento, porque também não adiantava eu sair daquele relacionamento e entrar em um outro doente. Eu ia levar os meus problemas para o próximo relacionamento, e isso aqui não é segredo, todo mundo já sabe disso. Graças a Deus passei pelo meu processo de cura, de cura, né, dos meus traumas. Conheci o meu marido, né, o meu atual marido, nós estamos aí juntos há 4 anos, né, caminhando aí para 4 anos e meio. E o que me identificou muito, né, a respeito do meu pai? É o tanto que ele me mima. E o meu pai era assim, gente, meu pai é assim até hoje, meu pai faz a vontade dos filhos. Minha mãe falava assim, para com isso! Ele falava assim, deixa ele, é criança, é pequeno, ele vai crescer. Depois que ele cresce, ora por ele.
Então, assim, para o meu pai, os filhos dele são todos santos. São todos perfeitos, são todos maravilhosos. Ele não põe defeito em um filho, ele nunca falou mal de um filho dele. A minha mãe, é porque fulano, mas ele não. Então, o meu marido, e meu pai era assim, né? Eu gostava das coisas, me deu um prato de sopa. Meu pai me servia a sopa. Eu falava, tá cheio de tempero. E aí meu pai tirava tempero por tempero, gente. Meu Deus, que só mimo. ficava o caldo e era só o que eu gostava. Eu não gosto de café. Eu não gosto de café, eu não bebo café. Eu não bebo café. Nossa. Confia em mim, né? Tem gente que fala que quem não bebe café. Eu não bebo café, eu não gosto do meu paladar, não vai com café. E o meu pai falou assim uma vez pra mim, eu bebia café. E ele falou assim, minha filha, não beba café porque você vai ficar burra. Porque eu bebia muito café, eu era muito pequenininha, muito criança. Você vai ficar burra e você não vai conseguir aprender a ler e escrever. Eu parei de tomar café, até hoje eu não bebo café, porque o meu pai falou é lei. Não ficar burra, né? Vai não ficar burra. Olha Hoje o eu também acho que quanto... uns 4, 5 cafés. Olha o quanto eu sou inteligente. E o meu marido é assim, ele me mima demais. Eu quero isso. Meu bem, eu não posso. Tem certeza? Não é abuso financeiro não, tá? É porque assim, eu falo, nossa, esse copo é tão bonito, né? Você quer? É mais ou menos assim. Sim. Então esse mimo do meu pai, né? Quando eu encontrei essa pessoa, eu falei, meu... Existe. Não é nem nas características físicas. Não é o físico. Não. É nas atitudes, no comportamento. Que a gente vai vendo com o tempo. E é interessante falar sobre isso, porque tem aquela mulher, aquela moça, aquela criança, que ela foi criada por um pai bêbado. Alcoólatra. Alcoólatra. E tem muita briga em casa. Então ela vai para 2 caminhos. Ela tem 2 caminhos para ela seguir. Ou ela vai entender que aquilo ali é normal, que é isso mesmo, tá tudo certo, e ela vai se envolver com um cara que bebe, usuário de drogas, porque a vida dela, aquilo ali é normal. Esse negócio aí de beijinho, de abracinho, esse negócio de marido bonzinho, isso é história. Então ela vai entender isso, ela vai criar essa crença. E tem aquela que, vivendo nesse caos, ela vai dizer, eu não vou nunca na minha vida ter um homem desse. Então ela vai ter alguém como referência. Que seja um vizinho, um pastor, um tio, alguém. Ela vai ter como referência. Para ela poder se espelhar e falar, é uma pessoa mais ou menos assim que eu quero. Olha só, interessante, né? Eu não vou conseguir segurar, eu tenho uma pergunta. Só que não sei se vai sair, acho que vai sair. Eu tenho percebido muitas meninas que se tornam lésbicas hoje em dia. E eu percebo que elas já passaram por um relacionamento com um garoto, com um menino. Às vezes até assim, muito jovem. Aí às vezes até engravida, ou enfim, tem um relacionamento. Não às vezes nem sofre violência, nada, mas tem aquela decepção. E aí, pra mim, parece, não sei se na sua visão isso acontece. Isso tem lógica, né? Na sua experiência. O carinho ou a atenção que ela buscava esperar de um homem, ela encontra numa mulher. Às vezes naquela mulher que se veste como um machinho e tal. Tem lógica isso? Ela se tornar lésbica não por uma opção sexual, mas porque ela está buscando uma outra coisa que uma mulher que se veste como homem ou tem um comportamento de homem pode oferecer para ela? Existe, não dá para seguir uma linha de acordo com o que você perguntou, não dá para seguir uma linha reta, mas existe vários casos, frustração, né? Tem mulheres que foram casadas com homens, teve seus filhos e hoje elas têm relacionamento com outra mulher, né? Falta de referência paterna, falta de referência materna, ela busca uma mãe, né? O desejo mesmo sexual pelo sexo, pelo mesmo sexo. Então, assim, existem várias linhas de raciocínio. Parece um modismo, mas não é. De uma maneira geral, uma regra geral, não é. Mas algumas meninas sim, porque elas querem ser aceitas. A gente está dentro de uma geração onde está
tentando colocar na cabeça das pessoas de que não existe sexualidade, não existe gênero, é isso. Não é que não existe sexualidade, não existe gênero, né? Então todo mundo pode ser o que quiser. Então hoje, para poder, essas meninas e os meninos, dependendo da popularidade na escola, a escola mesmo, eu conversando com um grupo de professoras, eu fiquei assim, nossa, tá muito pior do que eu imaginei. Então são muitas diretrizes. Então não tem uma regra. Porque aconteceu frustração. Ela está frustrada e ela preferiu. Não, porque assim, todo mundo aqui adulto e as pessoas que estamos assistindo, a gente sabe que a gente só consegue ter relação sexual com alguém se a gente tem desejo por aquela pessoa. Se a gente não tem desejo por aquela pessoa, a gente não vai ter aquela relação sexual. Não dá, o corpo resseca. O homem não vai funcionar. A mulher, nesse caso, não. Ela não vai simplesmente abandonar o marido e se relacionar com uma outra mulher se ela não tem um desejo sexual por aquela mulher. Né? Eu me colocando aqui agora como, né, eu nunca teria uma relação sexual com uma mulher. Não me vejo, não consigo imaginar isso, né? Mas se a mulher ela já migrou, ela saiu de um relacionamento masculino, hétero, e ela foi para um relacionamento homossexual, porque já havia nela desejos homossexuais. Então já tem esse desejo pelo mesmo sexo, né? A mente dela pode ser abrasiva. Então ela de repente ela viu alguma pornografia e ela sentiu desejo sexual por duas mulheres que estavam ali. Então existem muitas linhas que dá para seguir. Então cada pessoa vai contar a sua história e você vai analisar o inconsciente dessa pessoa, o que ela está tentando falar, o que o inconsciente está tentando falar. Será que foi um abuso? Será que é apenas o desejo mesmo? Será que ela não consegue se identificar com a sexualidade dela? Se ela é mulher, se ela é homem, se ele é homem? Entende? Sim. Então, não tem uma linha totalmente, né? Pode ser influenciado pelo fato de hoje em dia estar sendo implantado dentro das escolas? Hoje em dia pode ser que sim. Pode ser que sim. Né? Social. Sim, hoje em dia pode ser que sim, mas a homossexualidade ela existe desde que o mundo é mundo. Sim. Ela sempre existiu, né? Parece que agora está muito mais explícito. Estão tentando normalizar. Eu não sei se vai ser corta, não sei. Estão tentando normalizar isso. Tanto eu falei isso porque eu e o Ítalo a gente já viu um caso de ter dentro das escolas. A gente preferiu não colocar os nossos filhos em uma escola aqui, na Zona Norte de São Paulo. Cuidado, pais, de onde vocês vão colocar seus filhos. Fiquem muito atentos, por ter esse tipo de metodologia dentro das escolas, de estar tentando implantar esse tipo de coisa para tentar ser natural desde criança. Meus filhos têm 2, 3 anos. Sim. Então, pode ser por conta disso. Também. Hoje em dia é normal e se ele tá fazendo, por que eu não posso fazer para eu ser aceito? Tá todo mundo fazendo, vou fazer também. É que assim, a educação você tem que dar dentro de casa mesmo. Sim. Isso é importante, né? O professor, ele não tem a obrigação de educar. A educação exatamente. quem dá é os pais. Sim. Né? Na minha época, a educação, os professores também davam, tá, gente? Eu recebi palmatória na mão, sou da época da palmatória, né? A professora dava cascudo, tá? Colocava a gente no milho, e quando a gente chegava em casa que falava com a mãe falava assim, se a professora fez é porque você errou mesmo. Você não é brincadeira. Você não é brincadeira. Então, assim, antigamente era uma coisa, 30 anos atrás era uma coisa, hoje é diferente. Então, assim, quem tem filho pequeno hoje, quem tem filho pequeno hoje está vivendo uma manipulação. Exatamente. Naquela época não tinha isso de manipulação, porque os próprios homossexuais, eles se escondiam. Eles se escondiam, eles tinham vergonha, eles tinham medo das pessoas descobrirem. Entendeu? Então, talvez eles foram abusados, talvez foram estuprados, talvez aconteceu tanta coisa. Talvez não aconteceu nada, ele só se sentiu assim. Porque eu atendo algumas mulheres que são homossexuais, eu atendo mulheres que são casadas com outra mulher. E as histórias dela não foi de abuso, foi de preferência, foi de desejo, né? Se ela tivesse dito, eu fui abusada, se ela tivesse sido abusada, ela teria dito pra mim. Não precisava ter segredo comigo. Mas nesse caso não, elas estão ali porque
Desde sempre eu me senti assim, eu nunca me senti mulher, eu sempre gostei de ficar no meio dos moleques, sempre gostei de ficar no meio dos meninos. Então, assim, como não existe julgamento, de fato não existe julgamento, porque a gente não sabe qual é o critério, o porquê que existe né, o homossexualismo, nem homossexualismo pode mais falar, né, homossexualidade, né, tem toda uma situação que hoje a gente fica até sem saber como é que a gente vai se comunicar, para não parecer que está sendo homofóbico, que está julgando as pessoas, nada disso. É só um bate-papo e tentando entender né, o que acontece. Mas é isso que eu falei pra você, produção, né? Ítalo, o pastor Ítalo tá ali na produção, né? Não existe uma linha. Não tem um porquê, apenas um porquê. Existem várias situações. E aí a gente poderia sentar aqui com algumas para elas poderem ir contando aí o seu porquê, né? Pra gente poder entender de fato e de verdade o que aconteceu com aquela pessoa. Só que hoje é diferente. Hoje não. Hoje está tendo a manipulação e esse entendimento de que não existe mais gênero. Então você é o que você acha que você é. Sim, que é isso que eu falei, de dentro da escola. Exatamente. Que tá vindo de lá, né? Lá que tá o maior fluxo. Verdade. Malu, agora a gente já está partindo para o final, né, do nosso encontro aqui, do nosso bate-papo. E eu queria que você falasse um pouquinho aí como que a gente pode conversar com você, entrar em contato, como você atende, se alguém tiver interessado. Você também aceita convite para palestras? Sim, também sou palestrante, né? Dou palestra nas igrejas, dou palestra também, né, em qualquer lugar que a pessoa pedir. E também eu trabalho com online, né? Eu não tenho um consultório físico, né? Eu gostei, eu tinha um consultório físico e eu migrei para o online, porque eu consigo abranger e atender gente assim de muitos lugares. Então hoje eu atendo gente de Goiânia, eu atendo gente do Rio de Janeiro, eu atendo gente da Bahia, eu atendo gente de todo que é lugar. Que legal. Porque, e sem contar que mulher assim, mulher faz terapia no carro, tá? Mulher faz terapia, tá indo pro ginecologista, sai 1 hora mais cedo porque precisa ficar no estacionamento fazendo terapia, né? Mulher faz terapia no trabalho na hora do almoço. Se vira como dá. Se vira como dá. Agora imagina se eu tivesse o meu consultório presencial. Será que essas mulheres ia conseguir me alcançar? Né? Sair lá do outro lado para vir? Então assim, eu gostei muito. E é 100% online. Malu, mas e para mim? Não, eu não tenho consultório presencial, não tenho consultório físico. O meu é 100% online. Trabalho com mulheres acima de 25 anos, né? E não tem causa, né? Você trata TDAH? Sim. Só não trabalho com autista. Autista não, tá? Você trabalha com pessoas que foram abusadas? Sim. Dependência emocional, sim, porque a dependência emocional não é só em casamento ou namoro. Tem dependência emocional do filho. Tem dependência emocional também de um amigo. Tá? Existe vários tipos de dependência emocional. Existe também a dependência de opinião. Eu preciso de alguém para opinar se eu vou fazer isso ou se eu vou fazer aquilo. Né? Então existe dependência de tudo que é situação, tá? Só não dependência de drogas, também não trabalho. Tá, gente? Mas é isso. O meu contato, acredito que está passando aí, né, no vídeo. O meu Instagram, né, que é o @vemterapiar, vem.terapiar, né? Eu inventei esse nome, aí o pessoal, as meninas começam, né, eu mando mensagem, vai terapiar amanhã, né? Eu tô aqui terapiando, né? Então elas foram criando essas palavrinhas aí junto comigo. Sim. Tem alguma coisa que a gente não perguntou, né, que você acha que seria interessante falar? Aí, Um alerta. A questão do alerta que eu queria falar em relação aos pais, com as crianças. A gente está vivendo num mundo hoje extremamente perigoso em todas as áreas. Então eu queria pedir para os pais, não é para criar uma desconfiança de todo mundo, mas não deixe seus filhos sozinhos com adulto. Pode ser mulher, pode ser homem. Porque mulher também abusa. Tá? Mulher também abusa. Então toma cuidado. Não é porque também é crente, é porque está na igreja que não abusa. Porque eu já conheci esposas de pastores abusador. Tá? Pastor que abusava de meninas que trabalhavam na casa dele. Então assim,
não existe o abusador só lá fora. A gente entende que a igreja é como se fosse um lixão. Né? Jesus leva ali aqueles vasos tudo sujo, tudo estragado, né? E aí Jesus começa a limpar aqueles vasos para poder reciclar e fazer um vaso bonito. Mas enquanto está no processo de reciclagem, a pessoa ainda é o velho homem, ainda tem velhos comportamentos. Então a gente precisa ter cuidado de uma maneira geral, né? Não vai sair por aí desconfiando de todo mundo, mas também não fica dando abertura para todo mundo, né? Tomar cuidado. Porque quanto mais a gente tem cuidado, mais a gente se resguarda do mal, né? Então é esse conselho que eu queria dar, né? Não confiar em todo mundo, com criança, né? Eu tenho um caso de uma paciente que ela conta que ela era criança, né? Ela tinha na idade aí de uns 3 ou 4 anos, porque a gente tem a amnésia infantil de 2 anos para trás, depois a gente começa a se lembrar de algumas coisas, e ela disse que se lembrava de um senhor que pegava ela no colo. Enquanto ela estava com ele no colo, ele apalpava a vagina dela. Enquanto ela era uma criança de 3 anos. E ele estava ali, tá todo mundo ali, o pessoal tá ali. E ele está aqui no colo aqui e tá abusando da menina. Na frente de todo mundo, ninguém estava vendo. Ninguém percebeu. Tá? Então existe... Os abusadores, eles têm várias técnicas. Então é que tenham cuidado com isso. Sim. E educar a criança no sentido de orientar, né? Sim. Porque a criança, ela não sabe. Outro dia até eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e eu falei, quando eu era criança eu não entendia, mas os meus pais sempre me educaram muito bem nesse sentido. Olha, tal coisa é só a mamãe que faz, né? Para dar banho, por exemplo, enfim, ajuda para se limpar. Então, na época eu não entendia. Depois, e a gente vai conversando com outras pessoas, também tive essa percepção que você falou de, meu Deus, muita gente é abusada, e pra mim era uma coisa tipo, muito distante. E aí eu comecei a pensar, então fazia sentido aquilo que a minha mãe falava, meu pai que não deixava eu de jeito nenhum ir pra casa de ninguém. Hoje faz sentido pra mim, então e aí eu fico, realmente é importante, né, essa educação, essa orientação nesse sentido, desde bem pequenininhos. Muito bem, é isso mesmo, essa questão dos pais orientar, os professores da sala das crianças, né, criem estratégia de brincadeira para mostrar, para falar, porque às vezes os pais têm vergonha, tem gente que não sabe como falar com o filho, né, e é bom essa dinâmica, hoje tá... como é que fala? A internet está muito aberta, né? Está muito aberta, e você não sabe que seu filho está vendo no celular enquanto ele está ali quietinho vendo alguma coisa. Então tem pornografia, tem muita coisa. Tem pornografia dentro de desenhos, né? Tem muita coisa acontecendo. Então, para que isso fique atento, para a gente tentar diminuir um pouco essa demanda de pessoas se queixando, porque a criança de hoje vai ser o abusado de amanhã dentro de uma sala de terapia se queixando que foi abusado por alguém. Nós sempre falamos para os meninos, Heitor, o outro ainda é muito pequeno, mas vamos começar. Aqui só a mamãe e o papai. Mamãe e papai. Outra coisa também é a exposição de criança, né, na internet, né, a exposição da criança. Às vezes está... filma dando banho, trocando a fraldinha, trocando, engatinhando, e os abusadores estão aí, né? Você não sabe onde vai parar aquela filmagem. Então é interessante também que haja senhas, né? Que o seu Instagram, seu Facebook não seja aberto para qualquer pessoa, para que você consiga ter um pouco mais de se gostar, né, de expor essas coisas, mas que fique mais para pessoas muito mais restritas, pessoas que vocês conhecem. Eu vi, inclusive, recentemente pessoas na internet falando disso, e eu tinha percebido algumas pessoas que postam os filhos, né, ou crianças da família, e aí colocam um emojizinho na parte do corpo, às vezes no rosto, e aí eu ouvi uma pessoa falando que a inteligência artificial, ela não consegue, se tem um emoji ali no rosto, por exemplo, não consegue reproduzir aquela imagem. Então, é uma forma de blindar a criança, porque é exatamente o que você falou, não se sabe onde vai parar essa imagem. Pra mim, quando eu pensei sobre isso, eu falei, que mundo a gente vive, né? Porque precisa colocar emoji ali na criança para não ser usada a imagem dela de forma indevida. Mas, infelizmente, é um cuidado que a gente tem que ter. E é notável, a gente comenta muito isso, eu e o Ítalo, que quando a gente posta coisa das crianças, dá 90, 100 visualizações. Quando a coisa nossa, 30... Ninguém nem quer me ver, ninguém quer olhar pra minha cara. Agora põe de uma criança pra você ver. Então é assim, uma coisa que vai chegar, e a gente,
pra gente que a gente nem conhece. Às vezes, um vai compartilhando pro outro e a gente nem sabe, nem tem dimensão disso. Às vezes, a gente não faz nem por maldade, né? Mas às vezes a pessoa que tá compartilhando, que repassa um pro outro, às vezes tem esse olhar. Sim. Então é isso que a gente esquece. Internet é terra de ninguém. Né? Não tem lei. Então, Sim. melhor se preservar. Uhum. E queria agradecer, viu, Malu? Foi um prazer ter você aqui. Você é uma querida, né? Espero que essa seja o primeiro podcast de muitos, né? Vai falar com os homens da igreja, Sim. né? Eu acho que o prazer é meu também de estar aqui. Eu amo vocês, né? Como o pastor Omar falou com a gente uma vez, quando a gente estava de saída, né? Ele falou assim, vocês não são só membros, vocês são os nossos amigos, né? Nossa família. Então a gente fica bem à vontade, feliz. Eu fico bem feliz de ver vocês de novo, né? E quando precisar de terapia... Sim, eu já posso. Eu tenho mais de 25 anos. Vem terapiar. Muito bom. Obrigada, Juliana. Obrigada, Grace. Eu que agradeço. E eu queria convidar você para o próximo podcast, né? Nós estamos aí sempre fazendo propaganda, então quando você puder, pode passar esse vídeo aí para bastante pessoas, né? Não esquece de curtir, compartilhar. Isso mesmo. Né? E um beijo para todas as mulheres, tá? E Vem terapiar aí. Vem terapiar. Isso, E esse mês de março, né, com o mês das mulheres, é meu também, que eu fiz aniversário agora. Olha! Parabéns. Ai, que presentão que eu ganhei. E não esquecer, né, que nós mulheres não temos apenas um dia. Não. A gente, todos os dias, nós temos o nosso dia, porque a gente é mãe, é filha, é esposa, é namorada, a gente é amiga. A gente faxineira. Exatamente. Passadeira. Cozinheira. Então a gente tem sempre, todo dia é nosso dia, a gente não pode se apegar somente a uma data. A gente não pode esquecer disso, que tem o marido que só leva flor no dia da mulher. Não, chega hoje com um bolo de chocolate, como o meu chegou hoje. Eita. Todo dia é nosso dia, então a gente tem que lembrar também de se valorizar e não se apegar às datas. Muito bem. Tchau! Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana. O Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional. Vamos para esse formato do podcast.